Agradeço muito penhoradamente a gentileza de estar aqui hoje. Queria saudar a todos na presença, na pessoa do desembargador Souza Prudente, que nos fez esse convite, né? Cumprimentar a todas e a todos que aqui se encontram presentes, é o presidente da mesa, e dizer que, primeiramente, eu mudei o tema. O tema que os senhores estão vendo aí em cima é um pouco diferente do que está nos painéis, desembargador. E eu tomei a liberdade de mudar esse tema porque me pareceu que ficaria desarmonizado com os outros painéis, né? Falar do saneamento, embora o saneamento seja uma tragédia brasileira, uma tragédia da América Latina, que se relaciona com o direito à moradia e que, frequentemente, Padre Fistarol, a gente percebe como é frágil esse direito. Até como bem colocou o desembargador Souza Prudente, de repente todos perdem sua moradia, todo mundo perde sua estabilidade, como é um direito mais frágil do que se imagina. Eu queria, antes de apresentar alguns slides, para não perder o tempo, né, da fala, dizer para os senhores que, quando eu falo em uma crítica ao que é o sistema de trabalho nosso hoje, eu parto, primeiramente, de um pressuposto, que foi o que me fez mudar um pouco o painel, que é o seguinte: o Ministério Público Ambiental brasileiro, a Justiça Ambiental brasileira, é algo que foi construído ao longo de um trabalho e de uma atitude. Mais do que a formação de um conhecimento teórico e dogmático de como deveria ser a aplicação do direito ambiental, nós tivemos atitudes, condutas da Justiça e do Ministério Público que formaram um perfil de Ministério Público Ambiental, de Justiça Ambiental, muito adaptado às diferenças ontológicas e epistemológicas que nós temos dentro do direito ambiental em relação aos outros ramos, desde o nosso comportamento com a responsabilidade civil até o comportamento com a responsabilidade penal e aos outros princípios que nos diferenciam muito do direito tradicional, dos seus ramos tradicionais. E, nesse sentido, senhores, eu queria falar para vocês que essa crítica parte de uma constatação de como nós temos um modelo de Ministério Público Ambiental que pode fazer a diferença para garantir a implementação da legislação ambiental e dos seus princípios. Isso não sou eu que estou falando. Em 2008, a Universidade de Stanford publicou, pela editora da Universidade de Stanford, foi publicado esse livro, chamado Making Law Matter, Environmental Protection and Legal Institutions in Brazil, da professora Leslie McAllister, que foi advogada da Agência Ambiental Americana, escreveu sobre energia, sobre sustentabilidade durante muitos anos e, infelizmente, nos deixou precocemente em 2017. E a professora da Universidade de San Diego, ela se dedicou a uma pesquisa em 2002, 2003, sobre como era a atuação do Ministério Público no Brasil, Ministério Público Ambiental, analisando, com pesquisa de campo, do Ministério Público do Estado de São Paulo com o Ministério Público do Pará, do Estado do Pará. Estados distantes, não só física e geograficamente, mas distantes economicamente, distantes em desenvolvimento institucional, como eu, que sou um amazônida, alguém que vem do Maranhão, né, conhece muito bem a distância do desenvolvimento social, político, econômico que existe no Brasil, né. Conversava agora com o padre Fistarol, que em mais de 25 anos como promotor de justiça de meio ambiente, sem nunca me afastar, e porque ele trabalhou sempre na Amazônia, alguns dados que aqui se encontram são muito mais claros para mim, para a Eliane Moreira, minha colega aqui do Pará, que talvez sejam no Sul e Sudeste. E esse livro parte de um pressuposto que é o seguinte: a história do direito ambiental no terceiro mundo é, em geral, rotulada como a história de um direito cuja aplicação não se realiza. Como a avaliação de impactos ambientais, a proteção a ecossistemas, a proteção a unidades de conservação, não acontece. Essa é a história do direito ambiental no terceiro mundo, diferente do primeiro mundo. E, ao avaliar essa história do direito ambiental
no terceiro mundo, principalmente na América Latina, a professora Leslie McAllister começou a estudar e descobriu o quê? Que essa fragilidade, esse fracasso, digamos, do direito ambiental, se encontrava num contexto paradoxal de legislações que prevêem, até em suas constituições, a proteção ao meio ambiente. Nessa época, em 2002, a Constituição do Equador, por exemplo, não tinha o conteúdo que tem hoje. A Constituição do Peru não tinha o conteúdo que tem hoje. A no Brasil já tinha, desde 88. Mas, ao mesmo tempo que você tem países de terceiro mundo com legislações ambientais, constitucionalizações ambientais fortes, ele tem também agências ambientais extremamente fragilizadas, incapazes de implementar essa legislação ambiental. E é fato, senhores, que os princípios da precaução e prevenção, os mais importantes do direito ambiental, eles não estão na mão do Judiciário e do Ministério Público. A sociedade civil não tem essa percepção. No fundo, eles não estão. Porque os instrumentos de comando e controle, os instrumentos que anteveem o que vai acontecer na intervenção de investimentos públicos ou privados, de condutas públicas ou privadas, desembargador, não estão nas nossas mãos. Quem tem conhecimento de qual é o empreendimento que vai ser instalado em determinado lugar, nunca é o juiz, nem poderia ser, até pela nossa formação constitucional. Muito menos o membro do Ministério Público. É a agência ambiental. É lá que é protocolado ou não protocolado o projeto, o empreendimento que vai acontecer. Ali estão as informações técnicas, ali está um corpo técnico que deve ser apto a analisar. Não é na magistratura nem do MP. Por isso, se a agência ambiental é fragilizada, não adianta você ter legislações ambientais fortalecidas. Só que a professora Leslie McAllister, quando faz essa pesquisa, encontra um diferencial: o Ministério Público Ambiental Brasileiro. E ela descobre, ao final do livro, que eu recomendo, é uma leitura muito interessante para quem quiser compreender o que é a atuação do MP ambiental brasileira, ela faz um prognóstico de que a solução para o terceiro mundo seria adotarmos o modelo de atuação do MP ambiental brasileiro, que controla, sim, a agência ambiental, exerce, na nossa linguagem mais dogmática, um controle externo da implementação da legislação ambiental por controlar quem tem a função do licenciamento e da fiscalização, de comando e controle. Alguns temas muito interessantes ela coloca nesse livro, por exemplo, a aproximação do Ministério Público com o Executivo, que, em dados momentos, torna para o Ministério Público mais viáveis acesso ao orçamento, mas, por outro lado, permite um pouco de interferência no poder de decisão. Ela coloca, por exemplo, a capacidade que os membros do Ministério Público estadual ou federal têm de responsabilizar gestores, de antever, de recomendar, até o termo de ajustamento de conduta que ela conseguiu traduzir. Eu já tentei traduzir o termo de ajustamento de conduta em outro idioma, não consegui, mas ela consegue para Adjust Agreement, uma coloca Conduct Adjust Agreement. Ela mostra como um instrumento, mas instrumento esse que funciona porque esse MP ambiental interfere, sim, na atividade da agência ambiental. Esse MP ambiental não é distante do controle desses órgãos ambientais. Não é um MP, embora nós, e aqui de antemão quero colocar claro que não sou contra as soluções consensuais de conflitos, mas o MP só vai ser capaz de cumprir esse prognóstico que reconhecido pela Universidade de San Diego e pela Universidade de Stanford, como o modelo que modificaria essa história na América Latina, pressupõe um Ministério Público e uma justiça atuantes, contundentes, fortes. Há um detalhe, por exemplo, nesse livro, em que ela coloca que os próprios agentes dos órgãos ambientais, quando consultados sobre como sentiam essa interferência, essa intervenção dos membros do Ministério Público diretamente no licenciamento, diretamente sobre a fiscalização, embora se sentissem incomodados, reconheciam a utilidade e a eficiência desse processo.
Entretanto, senhores, nos últimos tempos, e por que eu digo que é uma crítica à nossa atuação nos conflitos ambientais complexos? Isso vem sofrendo algum tipo de ameaça. Eu vou pedir licença para falar do parlatório, não queria deixar o meu amigo sozinho na mesa, mas vou pedir licença para falar do parlatório, porque é coisa dos baixinhos, né? Os baixinhos gostam de espaço. Pois bem, senhores, por isso eu resolvi nominar defesa do meio ambiente em conflitos ambientais complexos. É uma crítica, não a esse modelo, desse livro publicado em 2008, tido como promissor, forte. Promissor por ser forte, por ser intervencionista, Adécio. Por ser aquele instrumento em que não se questiona por que o Procurador da República está perguntando quantas fiscalizações foram feitas ou não foram feitas, mas se está reconhecendo que é necessário que ele pergunte, que é necessário que ele intervenha antes que o dano aconteça. Bom, só que para dizer para vocês aqui um pouco do marketing da Abrampa, né? Quem é a Abrampa? Nós somos os promotores e procuradores da República de Meio Ambiente, nós temos mais de 20 anos, e nós surgimos justamente por isso, porque sabíamos que éramos diferentes. Teríamos um tipo de intervenção que somente no modelo tradicional do acionamento judicial nós não resolveríamos. Só um instantinho. Primeiro eu quero falar um pouco de percepção ambiental. Aqui é a percepção ambiental de quem está no dia a dia da defesa do meio ambiente. Existe uma diferença hoje na percepção ambiental da sociedade brasileira no que são danos ambientais complexos, por alta ou baixa complexidade, e o que são danos ambientais de grande repercussão social ou de baixa repercussão social. E isso é algo que acaba se refletindo no Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público fica sendo, como diria um ex-procurador-geral da República, a voz da sociedade perante todos os poderes, mas o grande canalizador das demandas sociais. Ou seja, é importante que nós sejamos isso, mas é necessário ter cuidado, porque hoje a percepção ambiental da sociedade está mais vinculada àquilo que está divulgado com grande repercussão do que àquilo que não está divulgado, a não ser quando o risco deixa de ser risco e vira dano. Exemplo, já que estamos falando aqui, de repente, desembargador Souza Prudente, até na minha cidade se lembraram que tem barragens altamente perigosas, ninguém falava delas. Mais perigosas do que as que estouraram aqui. Até se lembraram do Piauí, de uma barragem de água. Tinham se lembrado depois da barragem de Cambará, na Paraíba, que estourou e matou. Mas até então ninguém mais estava falando de barragem. Então, é necessário termos um certo cuidado com essa história de baixa repercussão ou alta repercussão. Segundo problema é um conflito que eu percebo entre razoabilidade e velocidade nas nossas tomadas de decisão, seja do Ministério Público em celebrar um ajustamento de conduta, em pedir logo uma tutela de urgência à magistratura, seja a resposta que a magistratura vai dar. É necessário ter muito cuidado para distinguir entre razoabilidade e velocidade. Razoabilidade é um princípio que nós precisamos seguir, a garantia constitucional. Velocidade não é necessário. Termos mais segurança do que estamos pedindo, do que estamos vendo, é tão importante quanto ter uma resposta razoável, mas não necessariamente veloz. E hoje nós, do Ministério Público e também os senhores da magistratura, convivem com uma palavra chamada meta. E eu sou bastante crítico da meta, senhores desembargadores, porque não vejo que todo o trabalho de um desembargador, de um juiz, de um promotor, possa se resumir a algo prêt-à-porter. Há decisões que têm que ser valoradas, tanto quanto prolatar 100 sentenças, nós prolatar uma cujo alcance é muito maior. Me parece que tanto o Conselho Nacional do MP como o Conselho Nacional da Justiça precisam abrir espaço para enxergar isso. Porque muitas vezes o que acontece, em nome de cumprir a meta, e se é cobrado por ela, o mais importante, às vezes, vai ficando para fora. E a nossa tutela de interesses difusos, nós não podemos esquecer, que nós somos muito influenciados pelo Mauro Capelletti, ela, inclusive, cita isso nesse livro, é aproximação e acesso à justiça.
Uma ação de interesses difusos dá mais acesso à justiça do que 50, 100, 200, 300 ações. Mas é preciso que os nossos órgãos de controle tenham essa visão. Porque senão eles vão ter uma visão sempre conflituosa. E outra coisa que me preocupa é a relação promotor natural e a palavra força-tarefa. Não é fácil um promotor de justiça ou um procurador da República sozinho com um tema, um conflito ambiental complexo, sem toda a estrutura ao lado dele. Não é fácil. Mas também há que se lembrar que quando os órgãos tomam posições, os procuradores gerais de justiça, ou o Procurador-Geral da República toma uma decisão importante de incorporar a instituição naquela demanda, fazendo valer o nosso princípio perdido, que é o princípio da unidade do Ministério Público, o princípio perdido, ficou no tempo, não pode deixar de lado que existe um promotor natural. Que esse promotor natural precisa estar sempre, quando nós falarmos em força-tarefa, em união de forças. Consequências do que vem acontecendo diante disso que eu estou falando para vocês. A percepção ambiental da sociedade está igualando a repercussão social à complexidade, o que não é uma verdade. Há conflitos ambientais extremamente complexos e que não têm grande repercussão social, porque, lamentavelmente, ou ainda bem, o pior não aconteceu. Então, nós como as pessoas que estão atuando no direito, temos o dever de trabalhar com relação a isso e deixar a sociedade brasileira mais aberta, percebendo que não é somente o que está na imprensa que é o mais importante. Há demandas que estão na justiça ou que estão no Ministério que são tão importantes quanto, e estratégicas. A velocidade, e uma palavra que é muito comum no Ministério Público, resolutividade. O promotor tem que ser resolutivo. Eu escutei uma frase certa vez, dizia assim, o membro do Ministério Público tem que ser parte da solução e não parte do problema. Eu não me sinto parte do problema, eu acho que a Adesso também não se sente parte do problema. E nenhum de nós está trabalhando porque quer aumentar ou reduzir o problema. Nós não podemos nos ver como parte do problema. Sim, parte da solução, mas resolutividade não pode suprimir valores humanos. Em nome de ser resolutivo, façamos um acordo que pode abrir mão de algum direito fundamental. É preciso manter isso com firmeza. Não há espaço para certos tipos de acordo, onde tudo se torna maleável. E nem a magistratura vai homologar esse tipo de coisa. É bom lembrar disso. E aí, com todo respeito, um aumento do antropocentrismo, uma preocupação mais numa epistemologia com o humano, mais centralizando ao humano e menos observando o humano no contexto geral. Menos ecocêntrica, em que, dado momento, se diz, não, mas o mais importante é resolver a situação das pessoas. Já vivi isso, inclusive com alguns réus comuns também aqui de Minas. E isso leva a que nós, Ministério Público e Magistratura, tenhamos posturas mais reativas. Aí começa a crítica. Danos ambientais complexos. O que são danos ambientais complexos? A nossa doutrina tem isso. Primeiro, o impacto ambiental negativo ou dano ambiental é a resposta que você tem da natureza, é a resposta do ecossistema, não é a ação que você praticou. A complexidade vem da resposta, vem dos resultados, e não daquilo que se fez. Isso é impacto ambiental. Nós temos os danos de baixa complexidade, são aqueles que se reparam a partir da supressão da primeira causa. Suprimida a primeira causa, o dano automaticamente começa a reduzir ou desaparece. Mas nós temos os danos ambientais complexos, aqueles em que os danos prosseguem, se modificam, mesmo com a supressão da causa original. A fonte original desaparece, mas o dano ambiental complexo, o dano continua se repercutindo. O doutor Adécio tem um dano ambiental complexo nas costas dele há 3 anos. 2, né, doutor? Entende exatamente? Ou seja, a causa está suprimida, mas os efeitos continuam. Como é que nós nos comportamos em relação a isso? Extensão e complexidade, é primeiramente importante entender isso.
Extensão é uma coisa, complexidade não necessariamente outra. É necessário aprofundar tecnicamente isso. O que vai ser complexo? As respostas são complexas, são mais difíceis? Uma extensão infinita do nexo causal ou novos nexos de causalidade? Porque senão nós podemos chegar a uma condição sine qua non na sua pior versão. E tutela conexa ou autônoma dos bens jurídicos tutelados? Tudo aquilo que está envolvido no conflito ambiental complexo fica no mesmo lugar? Ou será que é melhor tutelar de forma difusa cada um daqueles danos? Será que o dano em uma cidade, naquela grande extensão, poderá ser melhor tratado fora dela ou dentro dela? São provocações. E sempre bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, desde um julgamento importante do ministro Luiz Fux, quando era ministro do STJ, já reconheceu que os nossos pedidos, parabéns, desembargador Prudente, esquecer essa história de congruência, eles são manifestações de vontade. O dano pode ser maior ou menor, a área pode ser maior ou menor. Nós não estamos cobrando a dívida do carro que bateu na rua. Há uma fungibilidade nos pedidos e uma fungibilidade nas decisões e na sua execução. O que eu proponho, até porque o tempo já está acabando, é uma mudança de percepção para nós. Repercussão, vamos trocar repercussão por complexidade e começar a entender melhor como são esses processos que se realizam, não a partir das suas consequências, mas do que dos seus riscos. Menos repercussão social e mais observação do que acontece na nossa realidade. Temos que nos preocupar com morosidade, mas em troca dela temos que buscar razoabilidade, não necessariamente velocidade. Reação, menos reação e mais prevenção. Esse é um desafio para o MP e para a magistratura. Não ficarmos refém dessa repercussão que nos torna reativos e nos tira desse modelo, mas sermos mais capazes de prevenir. E força-tarefa com promotor natural, vejam que eu não botei um X, eu botei um mais. E é importante, meus colegas do Ministério Público, eu sou a favor das forças-tarefa, claro, mas a força-tarefa é em prol do promotor natural, em prol daquele que constitucionalmente, e aí são sucessivas decisões do Superior Tribunal de Justiça, é uma garantia constitucional, tanto quanto a do juiz natural, que ali existe um promotor natural. Então, força-tarefas são para proteger o promotor natural, não para suprimi-lo, não para retirá-lo. A atuação em grupos é bom, mas com um promotor natural garantido. Então, quais são as propostas de atuação, para concluir? Primeiro, nos concentrarmos mais, tanto o Ministério Público quanto a magistratura, no princípio 10, transparência ambiental. É a falta de transparência para a sociedade, é a falta de transparência até para nós do Ministério Público e até para a magistratura, senhores juízes, magistrados, que leva com que a sociedade não cobra o dano complexo como ela cobra o dano com repercussão social maior. Porque não há transparência, não se sabe quem estava previsto para fazer a fiscalização, não se sabe por que só tem 5 fiscais para o Brasil inteiro, no que quer que seja. Não se sabe por que os recursos foram contingenciados. Essa transparência ambiental é fundamental, porque qual foi o laudo que foi protocolado. E não se pode ter um laudo protocolado no órgão ambiental e outro na gaveta do empreendedor. Ou, se isso existe, a sociedade tem que ter isso com toda a clareza. Porque só assim nós vamos poder ter controle sobre quem devia controlar. Aqui é uma proposta um pouco mais agressiva. Desculpa a expressão, mas é porque eu sou abolicionista. Vou ter que falar isso aqui. Parece contraditório, mas é. Aplicação da teoria da cegueira deliberada nos crimes ambientais. Tanto no âmbito empresarial, quanto no âmbito do poder público, há agentes que se comportam deliberadamente para dizer que a informação não lhe chegou. Não, mas esse assunto, na hora da defesa perante o juiz, ele diz, não, excelência, mas o meu cliente, na estratificação da organização, essa informação não chega a ele. O senhor já ouviu isso? Todos já ouviram isso. No próprio órgão ambiental,
no órgão de controle. Não, mas isso aí é lá com o superintendente do setor, do terceiro setor, da quarta divisão, da subdiretoria da fiscalização. Não chega no topo. Isso é a teoria da cegueira. Vamos aplicar a essas pessoas a teoria da cegueira deliberada. Aqui não é nenhuma novidade, o direito americano tem isso há muitos anos, as cortes espanholas fazem isso há muitos anos. E temos que chegar em quem, no fundo, tem o poder decisório para dizer, eu tenho que saber, porque eu decido os futuros da instituição pública ou privada. Então, transparência ambiental, aplicação da teoria da cegueira deliberada nos crimes ambientais e ampliação da atuação ambiental, reconhecendo que, quando a falha ambiental deflagra, aparecem as lesões à infância, à família, à propriedade, muitas ao consumidor, que estavam aí escondidas como consequências. Quando falo ampliação da atuação ambiental, é a ampliação do nosso poder de fiscalizar quem deveria impedir os danos ambientais. Bem objetivamente, eu acredito que se nós conseguirmos nos concentrar mais em alguns desses itens, transparência ambiental, e para os crimes ambientais aplicar a teoria da cegueira deliberada, nós ampliamos nossa atuação. E aí, encerrando, senhores, eu queria lembrar, quem fez a formação, nós que estamos nesse trabalho há muitos anos, nós estudamos com esse professor Ramon Martim Mateu, na Universidade de Alicante, que lá nos anos 80, 90 já escrevia e nos formava. E o professor Ramon Martim Mateu, que já falava em matéria de licenciamento, do uso da melhor tecnologia disponível. Isso está lá nos primeiros livros, no Tratado de Direito Penal do professor Ramon Martim Mateu, já tem que o licenciamento deve usar a melhor tecnologia disponível. E no Brasil ainda se questiona que teria uma discricionariedade com relação à tecnologia por conta do seu custo, diluição do seu custo. Não, isso está lá no direito espanhol, há 40 anos, onde ele diz que evitar o risco é superior ao remédio, e que esta é uma estratégia-chave na defesa do ambiente. Ele escreveu isso também há 20 anos atrás. A crítica que eu faço ao modelo, senhores, é que o modelo de atuação de Ministério Público contundente, de justiça forte, de responsabilização a todos, não é fácil. Os precedentes primeiros que nós tivemos de responsabilidade penal da pessoa jurídica, quem conhece sabe o que aconteceu com certos derramamentos no Brasil. Mas é preciso resgatarmos, porque é a única forma de darmos uma resposta satisfatória e continuarmos sendo aquilo que lá na Universidade de Stanford, há 12 anos atrás, já estava visto como um modelo que seria promissor para a América Latina. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado.